O Supremo Tribunal Federal decide por 6 votos a 5 manter restrições previstas na lei à propaganda eleitoral paga na edição impressa e nos sites. Repórter Fernando Martins. O relator da matéria, ministro Luiz Fux, na semana passada votou por derrubar as restrições. Já nesta quinta-feira, acompanharam o voto do relator os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia e André Mendonça. Já os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski divergiram de Fux e votaram por manter as regras. O ministro Dias Toffoli, em seu voto, considerou que as regras limitadoras das divulgações respeitam a Constituição. Entendo que a assimetria de tratamento conferida pelo dispositivo à propaganda em mídia tradicional e nas redes sociais, a meu ver, não vai se resolver com a desregulação da propaganda nos veículos de internet e da mídia tradicional. A ação foi apresentada pela Associação Nacional dos Jornais, a ANJ, que contesta a limitação da propaganda paga em seus veículos. Hoje, a propaganda paga só pode ser feita até a antevéspera das eleições, limitada a até 10 anúncios por veículo em datas diversas para cada candidato. Também há regulamentação sobre o tamanho da propaganda, que não pode ocupar mais de 1/8 de página de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide. Já na internet, é permitido apenas o impulsionamento de conteúdo identificado, ou seja, é autorizada a publicação de propaganda eleitoral paga pelos candidatos nas redes sociais, que espalham esse conteúdo para mais seguidores. Bom, começando por você, Ricardo Salles, é uma discussão que já vinha sendo feita nos últimos meses, mas agora há essa confirmação. Isso muda o que para a eleição? Isso é ruim? Isso é positivo? Qual a sua avaliação, Salles? Veja, toda eleição tem que ter regras, isso não há dúvida. O problema é que quando as regras elas acabam sendo assimétricas, como destacou o Toffoli ali na menção que fez, você acaba gerando uma espécie de competição desigual entre postulantes aos respectivos cargos e também, sob o ponto de vista mercadológico, essa regra para um lado, para o setor de informática, e outra regra para o setor impresso, também causa um desequilíbrio. Nós vamos ter que entender que é um mercado, né? A população, o eleitor, que acaba sendo efetivamente quem indica qual é a direção da política pública. Não é a regra burocrática. As regras burocráticas, em geral, vêm todas elas acompanhadas de uma visão pessoal de quem as produz e, obviamente, sujeita a equívocos. Portanto, é melhor deixar as coisas acontecerem, né, e as pessoas fazerem o seu juízo de valor e fazer com que, com isso, né, haja uma resposta adequada. Regras burocráticas, em geral, acabam trazendo consigo uma série de distorções. Amanda, são justas essas restrições? O pano de fundo disso é essa competição entre jornais e veículos impressos, veículos mais tradicionais da mídia, que estão sujeitos a mais regras, a regulamentação. Aliás, essas regras foram mantidas numa decisão apertada do Supremo Tribunal Federal por 6-4, e as redes sociais, a internet, que tem mais liberdade, permitem um impulsionamento de plataformas, de conteúdo, de propaganda dos candidatos. O STF preferiu por manter a regulamentação, argumentando basicamente que a desregulamentação, na verdade, o que está em voga aqui são as redes sociais, mas desregulamentar um setor de propaganda de jornais, veículos impressos que já existe, não ajudaria a melhorar esse ambiente. Eu acho que é um assunto que dá para você argumentar das duas maneiras, mas eu acho que talvez deixar mais propaganda política em veículos impressos às vésperas da eleição só fosse poluir mais o ambiente. Eu acho que talvez essas regras devam ser mantidas, sim, e caminhamos como estamos. José Maria Trindade, eu sei que você é uma testemunha ocular dessas mudanças tecnológicas e a lei eleitoral precisa acompanhar isso, não é, Zé? Pois é, mas olha, Tiago, a justiça eleitoral é desnecessária e muito poderosa. É a única justiça que admite, por exemplo, a consulta, que vira lei, e determina uma nova legislação. Regulamentação da justiça eleitoral é uma lei, tem que ser seguida. E foi assim que o Brasil, sem debater publicamente, adotou financiamento público de campanha eleitoral. Acordamos com o financiamento público. Isso nunca passou no Congresso Nacional. Além disso, existem várias regras que são determinações do Tribunal Superior Eleitoral, que se reúne ou por consulta ou por decisão própria
e faz uma regulamentação da eleição, e isso antes da anualidade, ou seja, pouco menos de um ano da eleição. E agora esse debate é antigo. Por que só jornal pode publicar propaganda eleitoral? Por que não rádio? Por que não televisão? Nos Estados Unidos é assim. Se tiver dinheiro, o candidato publica. Ele tem que explicar a origem do dinheiro, de onde vem o dinheiro da campanha dele. E o que acontece hoje é que nós, de televisão e de rádio, estamos sendo censurados. Nós não podemos isso, não podemos aquilo, não podemos entrevistar candidatos não sei o quê, não podemos fazer críticas a candidatos, isso é crime eleitoral, e assim por diante. Quer dizer, rádio e televisão no Brasil estão censurados. Eles passam por uma legislação diferente. Agora, o jornal impresso pode publicar propaganda eleitoral, propaganda de partido e de candidatos. Rádio e televisão não. Por quê? A internet pode. E vou antecipar, o grande bolo deste dinheiro da campanha eleitoral, de 6 bilhões de reais, vai para a internet. A internet pode tudo, pode fazer propaganda, receber dinheiro, e rádio e televisão não. Quer dizer, é preciso ter um equilíbrio e saber as regras do jogo antes destas definições da Justiça Eleitoral, que entende muito pouco disso.